A paz do Senhor para todos os irmãos. Que é isso, gente? Coisa linda, né? Faz tempo que eu não tenho mais orquestra na nossa igreja, mas eu tocava aquele instrumento ali, ó, meu oboé. Eu sou oboísta, viu? E eu tenho violoncelo também, mas já me diverti com os dois. Não vou falar mais nada que vou chorar. Eu sou Walter Brunelli, pastor da Assembleia de Deus Beriana. A nossa sede é na Vila Mariana. Faz 3 anos que eu deixei de ser o pastor da igreja, passei para o pastor Ricardo, meu filho, ele é o pastor. E desde então eu comecei a percorrer as nossas igrejas. Temos algumas dezenas delas. E os nossos cultos agora são aos domingos pela manhã. Então, cada domingo eu estou numa igreja, quando é aqui em São Paulo. Às vezes é em outro estado, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Paraná ou no interior, mas normalmente a maior parte delas está por aqui. Domingo à noite é uma outra igreja só que tem culto. E meu filho mudou para cá faz 5 anos. Ele falou: pai, o senhor está sozinho, que a outra filha foi para os Estados Unidos, e eu mudei aqui para Alphaville também. Estou morando aqui pertinho de vocês, tá? Outro dia eu estava conversando com o pastor Silas. Walter, estou nos Estados Unidos. Rapaz, eu queria dar uns glória com você. Não, você vem, meu irmão está lá. Eu vou esperar você voltar, né? Mas hoje ele não quis vir, viu? Ele fez de propósito, esse negócio aí. Eu conheço o pastor Paulo há muitos anos. Eu morava em Santos. Eu era recém-casado. E isso faz, irmãos, eu vou fazer 50 anos de casado. Não tenho cara não, né? Eu tenho um cara de 71 e 12 meses, que eu fiz semana passada, tá? Então, eu conheci o pastor Paulo 48 anos atrás, na minha casa em Santos. Ele foi com um grupo de pastores, amigos, e desde então, queremos uma amizade. Eu estive com os irmãos 10 anos, há exatos 10 anos atrás, no outro endereço, quando saiu a minha teologia sistemática, que foi publicada pela Central Gospel. Esse ano completa 10 anos a obra de 4 volumes, não sei se alguém aqui tem, e agora vai sair uma nova edição dela, a edição dos 10 anos, ela vai estar um pouquinho maior, um pouco mais fortalecida, com índice remissivo, essas coisas. Meus livros, Deus me deu a graça de escrever alguns deles. O último, eu conheci ontem, mas não tenho ainda nenhum exemplar, porque eu escrevi pela Central Gospel, eles lançaram no programa. Eu escrevo revistas também de escola dominical. A próxima lição da Central Gospel, que começa domingo que vem, é da minha autoria, e junto escrevi um livro de apoio para o professor, trata das epístolas universais, Tiago, Pedro, João e Judas, e eu escrevi o livro de apoio, mas o livro foi lançado ontem e eu ainda não tenho nenhum exemplar. E eu tenho outros livros escritos, mas eu estou sem estoque de nada. A próxima vez que eu vier aqui eu trago. Se alguém quiser comprar algum livro, temos aí. Vocês estão felizes com Jesus? Um culto desse está louco, né? Se não tiver, dá licença, hein? É muito bom, maravilhoso. Eu estou feliz de te ver hoje. Vamos para a palavra. Eu vou convidar os irmãos a lerem comigo Apocalipse 21, 7. Eu quero lhes falar essa noite uma mensagem que tem como título Plano de Vitória. O negócio de vencer é o anelo de todos nós. Todos nós temos necessidade de vencer. A vida é um desafio. E a gente quer vencer em todas as áreas. Quer vencer no casamento, quer vencer nos esportes, quer vencer nos estudos, quer vencer no trabalho, vencer nas finanças, nem se fala. Vencer na política, que situação chata que a gente está vivendo no Brasil ultimamente. Mas a gente quer sair de marasmo, quer sair de toda a situação desafiadora e quer sair com troféu de campeão, de vencedor, isso é normal. Mas independentemente de qualquer desafio que a vida nos imponha, há um desafio que a palavra de Deus impõe a todos nós, que é o desafio de vencer. E o texto que eu vou ler está em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Se Deus quiser, em novembro está saindo um outro livro meu, que tem como título O Tribunal de Cristo, e eu trabalho muito nesse texto nele, porque
nós vamos apresentar o relato das nossas vidas pessoais e tudo que fizemos ao longo dela, como na condição de salvos, para sermos recompensados. É um tribunal que não tem nada a ver com salvação, porque esse é um assunto já resolvido, mas todo crente vai passar por aquele tribunal para dar contas de si mesmo a Deus, e aquele tribunal é um tribunal apenas de ganhos e perda para quem não fez nada e ainda atrapalhou os outros. Tem disso, né? Mas eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa questão de vencer. Desculpa ficar trocando de óculos toda hora. Tem uma conversinha com o Paulo. Eu descobri, eu comecei, estou dirigindo, comecei a ver um carro na minha frente em cima do outro. Que história é essa? 2 carros. Eu descobri um estrabismo que apareceu. De velho, cada coisa que acontece, né? Um estrabismo. Então eu tenho agora o olho esquerdo é mais para cima e não adianta usar uma multifocal, que não tem como fazer isso. E tem essa lente aqui que é uma... Eu estou vendo em 2 agora, deixa eu voltar. Deixa eu ler primeiro. Essa coisa de vencer não acontece por acaso. Você não vence só porque você tem vontade de vencer. Você não vai, desculpa dar exemplo de futebol, aqui eu não tenho nenhum problema com isso, né? A igreja é liberta, glória a Deus. Não sendo, tá bom. Mas não posso falar isso em casa, porque meu filho, meus netos, misericórdia. Fiz tudo por eles, melhor escola, melhor educação, cheirinho, Disney, mas saíram assim. Eu não tenho o que fazer. Irmãos, ninguém vence só porque tem vontade. Você não aprende a tocar um instrumento só porque tem vontade de tocar um tuba daquele lá. Aí, tocar aquela guitarra, tocar o teclado. Passei na banca de jornal, comprei um método. Domingo que vem, pastor, o teclado é comigo, a bateria é comigo, a guitarra é comigo. Não é assim. Se for um instrumento clássico, então, alguns anos, né? E depois de alguns anos, tem gente que ainda está capengando, até chegar para depurar um som aveludado de um oboé, fazer uma embocadura, né? Meu filho toca melhor, ele foi aluno do Arcádio, que você sabe quem é, né? Você leva tempo, você tem que vencer uma série de barreiras, para tudo na vida, para se formar, seja em que área for. Quando o Brasil levou aquela lavada da Alemanha, que lembram da Copa do Mundo, 7-1, que vexame. Aquilo me deixou intrigado, porque o Brasil é um time bom, gente, tem histórico de campeonatos mundiais, mas levou uma lavada feia, e eu fui ler a respeito. Eu achei algumas coisas interessantes. Quando a Alemanha veio, ela veio determinada a ganhar a Copa do Mundo. Ela não veio para ganhar como todo mundo vai para a Copa. Não, a Copa não, essa Copa não, não tem esse negócio. Eles vieram determinados. O que eles fizeram? Eles gastaram 35 milhões de reais, compraram uma área na Bahia, fizeram o CTI deles lá, puseram médicos, ambulância, criaram toda a condição, investiram, se prepararam, porque eles vieram determinados a ganhar a Copa. Eles criaram um plano de vitória. Então você não vence só porque você tem vontade. Você precisa elaborar uma condição para você chegar onde você pretende. E eu venho para a Bíblia, e a Bíblia me desafia. Eu sou um homem da Bíblia, irmãos, eu acordo de manhã com a Bíblia, eu vou dormir com ela. Eu gasto horas por dia em cima da Bíblia. Eu sou fascinado, não é à toa que eu já escrevi cerca de mais de 40 obras. Mas não é porque eu não faço porque eu preciso vender. Deus tem me abençoado de muitas maneiras, mas eu faço porque eu tenho prazer em compartilhar o conhecimento, estou ávido por aprender, por pesquisar, pesquisar e compartilhar. E eu tenho aprendido muito com esse livro. E eu vejo muitos crentes andando lá atrás, choramingando, reclamando. Gente que entra ano, sai ano, não vira, a vida do sujeito não vira, não vence. Financeiramente, o sujeito está sempre endividado. Sempre arrumando história para pedir dinheiro emprestado para os outros, não consegue vencer. Não vence nos estudos porque não sabe se fixar numa coisa.
Ele quer tocar um instrumento, ele passa da flauta para o tuba, vai passar pelo violino, e vai no fim na bateria, não define a vida dele, não tem uma fixação, não é determinado. E na vida espiritual, você fica olhando, por que tem crente que chegou ontem, já está andando, daqui a pouco já é batizado com o Espírito Santo, já tem dons espirituais, daqui a pouco está com a Bíblia, abre a Bíblia e sai falando, você fica pasmo, como é que esse cara foi tão longe assim? Eu sou crente há mais de 30, 40 anos e não saio disso. É uma questão de determinação. Você precisa se determinar a vencer. Deixa eu fazer uma pergunta boba, básica, mas é óbvio e eu quero fazer, apesar disso. Quantos aqui querem vencer? Levante a mão. Claro, quem não quer? Só um doido que não quer. A gente precisa vencer. A gente não vence só porque quer, porque é bom, porque a gente precisa vencer. Quem tem filhos, bota filho na escola, quer dar o melhor para o filho, tem que vencer para conseguir fazer conquistas. Agora, gente mole nunca vai vencer. Eu tenho um asco com gente mole, eu tenho uma preguiça de lidar com gente. Tem gente que, sabe, quer pecar não. Veja uma coisa comigo. Eu voltei da Turquia terça-feira, Deus me deu a bênção, eu fui com meu filho, nós ganhamos uma viagem numa igreja nos Estados Unidos, e fomos passar pelas 7 igrejas da Ásia, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Foi uma experiência maravilhosa. E essas igrejas, cada uma tem um perfil, seja negativo, seja positivo, com exceção de duas, que o Senhor não fala mal delas, que é a igreja de Tiatira, aliás, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Com exceção dessas, as outras 5 igrejas merecem uma crítica. O Senhor tem que dizer, tenho, porém, contra ti. Chato, né, ter que ouvir isso. Olha, eu vou com a tua cara, você é bom, você estuda, você venceu, você não está indo atrás das doutrinas erradas, mas isso é chato, né? Tenho, porém, contra ti. É o lado ruim da conversa. Independentemente das diferenças peculiares de cada uma delas, o Senhor dá a todas elas um desafio de vencer. Querem ver? Em Apocalipse 2, 7, o Senhor está se dirigindo à igreja de Éfeso, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, tem que vencer, está vendo? Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. A igreja de Esmirna, versículo 11 do mesmo capítulo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, novamente, não receberá o dano da segunda morte. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, olha aí de novo, eu darei a comer do maná escondido. A igreja de Tiatira, capítulo 2 ainda, versículo 26, o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Tem que vencer. Igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5, o que vencer, tem que vencer Sardes, será vestido de vestes brancas. Então. Igreja de Filadélfia, 3:12, a quem vencer, Filadélfia tem que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. E finalmente, igreja de Laodiceia, versículo 21, o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai. 7 igrejas, para cada uma delas, não obstante a mensagem positiva e ou negativa, todas tinham um desafio comum, vencer. Tem gente que acha que Deus podia fazer as coisas mais fáceis, Deus podia tornar as coisas mais leves para a gente. Afinal, Ele é Deus, Ele pode tudo, nós somos filhos. Seria muito legal, mas Deus não faria de nós as pessoas que Ele quer que nós sejamos. Um filho que tem tudo, o sujeito não tem que se esforçar para ter nada, porque tem tudo na vida, é um mal criado, é um Mauricinho chato, metido a besta. Porque você facilita tudo para o moleque. Tem que dar desafio, tem que se esforçar, tem que fazer tem que aprender a arrumar a cama, alguma coisa assim, ou botar o tênis no lugar. Chega em casa, joga um tênis para um lado, outro para o outro, quero comida. Peraí. A vida não é assim.
vai crescer, sujeito desagradável. Deus não faria isso conosco. Não é porque Deus pode todas as coisas, que Ele não torna as coisas um pouco e às vezes muito difíceis para nós. Deus não é mágico, Ele é construtor. Deus está trabalhando com a gente. Nós vamos amadurecendo à medida que vamos passando pelos embates da vida. E Deus tem interesse nisso. E Ele mede o nosso interesse por Ele através das dificuldades. Por exemplo, quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Fala em língua, deixa eu ver. Ou até músico, graças a Deus. Eu não vou falar mal de músico não, só vou falar no ouvido dela. É que a Bíblia do músico é um instrumento, é oração e ensaio. Eu falo porque eu fui músico, viu? Muito tempo. Falando, não, eu sei que vocês são de orar, tem até uns 3 ou 4 que falam línguas aqui. Mas foi fácil ser batizado com o Espírito Santo para quem é. Eu me lembro, eu era adolescente, e Jesus andava batizando os adolescentes da nossa igreja. Eu fui criado no Ipiranga, Assembleia de Deus de Ipiranga. De sexta-noite a gente ia para uma vigília, daquelas lascadas mesmo. Agora a vigília é só para tomar cafezinho, tocar, cantar, levanta, ora 10 minutinhos, passa 2 horas batendo papo, me poupe. Naquele tempo a gente era no joelhão mesmo, a gente orava. E toda a vigília a gente terminava lá pelas 6 da manhã, com meia dúzia, batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, agora eu vou, tinha 14 anos, eu vou nessa. Lá estou eu, Jesus me batiza lá. E era um verão, a gente ficava suado, a igreja não tinha ar-condicionado. Hoje a gente é chique, né? Todas as nossas igrejas têm ar-condicionado, né? Que tempo era né? Aí, dá umas 5 da manhã, já estou vendo um falando língua aqui pela primeira vez, outro ali e tal, aquela festa, aquele fervor, e eu já sem voz, Jesus me batiza, oh Jesus, sem voz, pedindo, não fui. Aí na outra semana lá estou eu de novo, Jesus me batiza, 11 da noite começa, da meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, lá para 5, 6 da manhã, mais uma meia dúzia falando eu lá. Aí eu de novo na outra semana. Depois de algumas vigílias, o Senhor teve misericórdia de mim. Mas o dia do meu batismo foi difícil demais. Tinha um irmão, gordo, e por ele ser obeso, era verão, ele estava todo melado de suor. E eu era magrinho, feito um palito, 14 anos de idade. Ele me agarrou, ele começou a pular comigo, eu queria me livrar dele, gente. Eu queria me ouvir, eu já estava afônico, eu queria me ouvir falando mistério, mas ele pulava, e aquele hálito de quem orou a noite inteira, estava duro o negócio. O batismo sacrificado, por isso que eu falo língua todos os dias, eu valorizo a bênção. Por que o Senhor não torna as coisas mais fáceis para a gente? Porque Ele mede o nosso interesse pela dificuldade, entendeu? Para ver se a gente ora mais. Eu tenho uma causa, estou orando, não sei mais o que eu faço. Continua orando, é por aí mesmo. Não tem outro jeito. Você não tem outra saída. E o Senhor tem interesse. Às vezes você está orando, eu já orei, ora mais, o Senhor está só olhando assim, um pouquinho, está tão bom esse negócio, vai, só mais um bocadinho, ora um pouquinho mais, e vai melhorando. Não desista, mas é que você tem que atingir isso aqui, tem que vencer. E para vencer, você tem um desafio que requer um esforço maior. Vocês estão pegando? A notícia de vencer é boa, mas o jeito não é muito legal, né? Vocês podiam falar, opa, pregador, capricha aí, mas vai melhorar já já. Vocês vão ver. Está todo mundo atento à ideia de vencer, sim ou não? Vocês estão afim mesmo, né? Então a boa notícia é que vocês vão. Olha, a turma pegou a mensagem profética aí. Mas analisa comigo o negócio, vem aqui. A Bíblia tem alguns exemplos de gente que criou planos de vitória. Se você ler o livro de Juízes, é um livro fantástico. Juízes conta 13 casos de juízes. Israel não tinha rei, quem mandava, quem controlava a nação política, social e socialmente, eram juízes.
E o povo de Israel sempre foi um povo rebelde, está bem com Deus, morre o líder, pronto, se perde, se mete no meio de gente estranha, se mete com pecado, com idolatria, lá se desvia. Aí Deus, para dar um puxão de orelha, trazer o povo de volta, permite que uma nação vizinha invada o reino deles, leve o que eles têm, leve o povo para o cativeiro, até que depois de uns anos ele levanta um juiz, o juiz chega com tudo, enfrenta o inimigo, traz o povo de volta, resgata a nação, eles estão vivendo bem, o juiz vive, eles têm para quem responder, para quem prestar contas, morre o juiz, o povo se desvia, e de novo, outro cativeiro, mais uns anos, até que o Senhor levante o segundo juiz, enquanto vive o juiz, está todo mundo crente, morre o juiz, o povo se desvia, terceiro cativeiro, quarto cativeiro, quinto. Eu vou citar só 3 exemplos para vocês aqui. Olhem essa. Eglon era rei de Moabe. Os moabitas e os amonitas são 2 países vizinhos que estão ali no sudeste de Israel. E eles invadiram a terra de Israel e por 18 anos mantiveram os israelitas escravos deles. Os impostos e tudo que eles produziam era dos moabitas, dos amonitas. Eles ficavam sem nada. Isso não é justo. E eles estavam gemendo. Aí um dia Deus levanta um juiz, o Eude. O Eude pensou, eu tenho que vencer esses caras. Como é que eu faço? Ele orou, pensou e criou um plano de vitória. Não adianta tentar vencer sem um plano, tem que elaborar um plano. O que ele fez? Ele teve a ideia de fazer uma visita no palácio de Eglon. E teve a ideia de levar 2 coisas, um presente e uma suposta mensagem. Mas ele levou uma arma. A arma não era uma espada grande, porque espada, ele era destro. E quem é destro, põe a espada embanhada na coxa esquerda. Você não tem como puxar a espada, se você é destro, com a mão direita, não dá. Então você tem que estar com ela na perna esquerda para puxar. Mas ele fez um espadim. Quem é do exército, esse pessoal, ele sabe que a espadinha é uma espada curtinha de 40 centímetros. Ele faz um espadim e leva aqui do lado direito da coxa. Quando chega no palácio, ele é revistado, eles batem na perna, não tem nada, pode entrar. Estratégia dele, não levou uma espada embanhada, levou uma faca, vai. Aí quando ele chega lá, majestade, é uma honra estar diante de vossa majestade. Eu tenho uma palavra de Deus para vossa majestade. Ah, é? Aí o rei daquela, sabe aquela chegadinha para lá para a turma dele, olha para um para o outro, ficam só os dois, bota a mão no ombro de Eglon, vai até a varanda com ele, batendo aquele papo, como é que estão as coisas lá, e o teu time está ganhando, aquele negócio, campeonato, sabe aquele papo, né? De repente, ele disse, você não tem uma palavra para mim? Tenho. A palavra é a seguinte, ele tira a espadinha, pá, enfia na barriga do rei Eglon. O único jeito de acabar com aquele diabo. 18 anos massacrando o povo de Deus. E ele era tão gordo que ele não pôde puxar de volta a espadinha, a gordura cobriu. Aí ele pulou da janela e fugiu de lá. Ele não ganhou uma batalha que durava 18 anos sem ter elaborado um plano de vitória. Pegaram? Quer outro exemplo? Outro exemplo é o de Débora, uma juíza. Jabim, ele estava dominando Israel, não por 18, mas por 20 anos. E ninguém conseguia se livrar da mão do sujeito. Mas agora Deus usa uma mulher que profetiza e é colocada por Deus também para julgar a nação. E ela vai até Baraque, que é o chefe do exército, comandante desse Baraque. A vitória virá, e dessa vez vai ser por uma mulher. Nós vamos fazer o seguinte, você vai arrumar 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon,
E você vai fazer correr uma notícia, tipo fofoca. Você vai levar o teu exército de 10 mil homens para o Monte Tabor, mas não vai dizer que é para o monte, vai dizer que é para o Ribeiro do Quizon. Eu conheço esse lugar, é um monte, lá embaixo, ao pé do monte, tem um ribeiro. E a notícia era a seguinte, vai todo mundo, aí o exército de Cícera, exército inimigo, vai achar que é uma trama, e vai correr para lá, olha aí, estão tramando alguma coisa, o exército reunido. Aí eles vão lá querer pegar vocês de surpresa, Marapuca. E deixou a fofoca correr. O segredo era isso, fazer parecer uma fofoca mesmo, deixar correr a notícia. Ela dá instrução para o exército de Baraque, que é o do país dela, de Israel, subir e ficar camuflado na montanha. Quando o exército inimigo chega, numa situação dessa, eu pergunto, de quem é a vantagem? De quem está em cima ou de quem está embaixo? Primeiro que lá tem pedra para todo lado, se você espirrar, rola uma pedra. De repente, só naquela correria, vem um exército de cima para baixo, as pedras já começam, já vai caindo pedra na cabeça dos soldados inimigos. Quando chegam, eles vencem, brincando a batalha. Venceram, porque não tinham pensado antes, Deus ainda não tinha trabalhado neles, mas a ideia veio de Deus. Foi criado um plano de vitória. É o segundo exemplo que eu estou dando, não é? Tua mente já está trabalhando? Você está pensando já em criar um plano de vitória? Para o teu caso? Vamos pegar mais um exemplo só e eu continuo. O terceiro exemplo é o tão conhecido caso dos midianitas com Gideão. Esses fazia 7 anos que estavam nas mãos dos midianitas, e tinha um rapaz meio mal criado, que era Gideão. Ele está malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de se pisar uvas, e trigo se malha na eira. A eira é um campo aberto, você pega aqueles feixes de trigo e bate, aí separa a semente do talo, então vai só juntando o trigo, peneira. Mas ele tinha que fazer aquilo num lugar pequeno, tipo uma piscininha em que se usava para pisar as uvas e fazer o vinho. E ele emburrado, reclamando. Quando de repente aparece o anjo do Senhor. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é o próprio Senhor Jesus. Isso é chamado em teologia de teofania. São aparições antecipadas do próprio Jesus lá no Antigo Testamento. Aí chega o anjo do Senhor e bate um papo com ele, troca uma ideia com ele. Ei, varão valoroso, hein? Da hora, hein, cara? Você é o cara. É assim? Que varão valoroso? Que tá... Ele não se tocou que era um anjo, e que era logo o anjo do Senhor. É um homem, né, para ele. Vai nessa tua força, você vai livrar Israel. Que livrar Israel, coisa nenhuma? Você é valente, cara. Você é... Que só nada. Eu estou aqui, estamos sofrendo, se é lugar de malhar trigo, eu estou malhando trigo em lugar de se pisar uvas, e eu fico pensando, o que Deus fez com a gente, tantas promessas, olha o que é que nós estamos vivendo, mas ele não estava levando em conta que eles tinham dívida com Deus, e essa era a razão porque estavam sendo punidos. Irmãos, a conta chega, não faça coisa errada que a conta mais cedo ou mais tarde chega, não tem como, isso é inevitável, a lei da semeadura. Israel sofria porque tinha plantado para isso. Aí o Senhor desafia Gideão. Quando ele percebe que ele está falando com o anjo do Senhor, ele fica com medo. Eu vou morrer, ninguém vê o Senhor sem que morra, estou diante do Senhor. Não, está tudo bem, você vai livrar o teu povo. Eu sou um sujeito, eu sou nada, eu sou um pobre, filho de pai pobre, na casa do meu pai, dos meus irmãos, eu sou o menor e sou o mais pobre de todos. Pois é por isso que o Senhor vai te usar, porque você está reconhecendo que você não é nada, você não vai na sua força, mas na força do Senhor. Aí ele faz uns testes para ver se é o Senhor mesmo, né? Ele pede aquela história da lã, eu vou deixar uma lã estendida, se amanhã eu acordar, a terra estiver molhada, a lã estiver seca, eu vou saber que é o Senhor, foi o Senhor que falou comigo, e deu certo. Na madrugada seguinte, mais uma vez, se na madrugada seguinte, se a lã estiver molhada e a terra estiver seca,
Tudo bem, aconteceu de novo. É terceiro pedido. Eu vou botar uma comida aqui em cima da rocha. Se for o senhor vai tocar com a sua espada, vai consumir o alimento. E aconteceu. Pede os sinais. Pronto, chega a hora. Agora ele descobre que ele tem uma incumbência divina. Ele vai vencer os midianitas, mas do jeito de Deus. Mas olha a estratégia. Quando é do jeito de Deus, sai de uma maneira que você não imagina. Deus tem planos que vão além da nossa forma de raciocinar. Deus é um Deus de ideias. Eu teria algumas histórias, mas não vou fazer isso por causa do tempo, de como Deus agiu na minha vida, criando situações inimagináveis para eu obter sucesso. E pensei, meu Deus, se eu fosse criar uma ideia, eu não teria essa. E o Senhor me deu a bênção. Então, o que ele faz? Olha, reúne o povo. Ele saiu chamando o povo e reuniu 32 mil homens. Deus disse, não, muita gente, vamos diminuir esse número aí. Com muita gente, vai parecer que foi você que ganhou a guerra. Tem que parecer que Deus, ganhei essa guerra por você. Eu que venci essa batalha. E a grande bênção num plano de vitória é quando você faz tudo e não parece que foi você, mas que foi o próprio Deus. Deixa ele aparecer. Porque no fim das contas é ele mesmo. A gente não vence se não for por ele. Capite? Pegar? Dá para vencer uma guerra grande se não for pelo Senhor? Coral, dá para vencer uma grande batalha se não for pelo Senhor? Não tem jeito. Acaba, chega de 300 homens. Olhem a estratégia, vê lá se dá para vencer uma guerra do jeito que Gideão venceu, gente. Você vai convocar os 300 homens, você vai colocar uma tocha na mão de cada um, e cada um vai ter um vaso de barro, e dentro do vaso a tocha acesa. Mas ninguém vai ver que a tocha está dentro, que o vaso está escondendo. Vocês vão num campo de batalha, e lá vão ser chamados os midianitas para guerrear contra vocês. E quando eu der o sinal, vocês vão imitar o meu gesto. Como eu fizer, vocês vão fazer. Então ele espalha 300 homens no entorno daquele campo, cada um com seu vaso e a tocha dentro. Quando eu quebrar meu vaso, vocês quebram de vocês, o fogo aparece. Só que, normalmente, o comandante de 100 homens, ele levava um vaso, quando ele quebrava, aparecia a tocha, e por trás dele havia 100 homens. Se você olha 300 homens, imaginando que tem 100 atrás de cada um, só aí já dá 30 mil. Você não vai ficar tranquilo. Tem uma multidão. Era só um. Não era 100. De repente ele diz, pelo Senhor e por Gideão, e pá! Quando ele quebra o vaso, todos fazem a mesma coisa. As tochas se levantam, os inimigos apavorados começam a fugir e atropelam-se um em cima do outro, eles se matam entre si. Israel não precisou lutar. Plano de vitória. Deus tem saídas que nós não imaginamos. Há um médico, na nossa igreja dá para montar um hospital, de tantos médicos que tem, mas tem um médico. Desde que eu ganhei, ele era ateu. Eu falei de Jesus para ele num jantar. Ele se converteu. Pensa num sujeito endividado, ganhando e nunca conseguindo vencer, lutando mais de 10 anos, mas cabeça dura para entender o dízimo, a doutrina do dízimo. Eu já tinha falado com ele sobre isso, não faz muito tempo, o meu filho chegou nele, falou, olha aqui, é a última vez que eu vou falar com você, mas eu vou desistir, e nunca mais eu vou tocar nesse assunto. Você tem capacidade, mas você é pobre porque você é burro. Pastor, não fala desse jeito com as ovelhas, mas a gente é tão amigo, chega uma hora que você pode falar as coisas, não pode chamar amigo de burro, que não tem problema. E ele fez isso. Naquele mês ele resolveu dar um dízimo. Mas ele estava toda hora ligando, pastor, ore por mim, não tem cliente na minha clínica. Não tem cliente na minha clínica. Bom, naquele mês aconteceu um mistério.
caiu o balão na clínica dele. Mês seguinte, dízimo de novo. Caiu o balão de novo. Ele está dando conta. Formou uma filha médica, agora está formando outra filha médica. Um dos maiores consultórios dele está aqui em Alphaville, e o outro lá em São Paulo, ali na Juscelino. Hoje é um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil. Ontem tivemos um congresso de mulheres na igreja. Aquela menina Lízia Avancini canta Lamento Israel. Gente, o que é aquilo, hein? Que voz aquela menina tem, maravilhosa. Mas ontem, não podemos ir. Foi passar o fim de semana na Argentina, mas tá. De repente, o sujeito deu uma enricada, porque aprendeu. Aí ele criou um plano, que eu não vou compartilhar aqui, só da gente sentar e conversar com a Bíblia aberta com ele, ele descobriu que ele podia ficar rico, mas não achava que ia ficar tão rico em tão pouco tempo. Aprendeu o caminho da obediência à palavra de Deus, usou a inteligência para pensar mesmo. Deus fez isso, uau, com ele, deu aquela levantada. Estou dando isso como exemplo para os irmãos entenderem que tem uma hora na vida que você tem que parar, trocar uma ideia com Deus. Fala o seguinte: vamos resolver essa parada de Deus, porque não está dando assim não. Deus tem interesse na nossa vitória. Deus não quer nenhum dos seus filhos derrotados, só que Ele não facilita as coisas, Ele dá ideia para a gente vencer. Aí quando a gente faz o jeito dele, Ele bota a mão de poder e aí a coisa acontece. Agora, o que é que nós temos que vencer? A Bíblia nos apresenta os maiores desafios. Quem vencer esses pontos aqui, está feito. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que vencer o diabo. Aí parece que esse é o pior de todos os problemas. Vencer homens, vencer o diabo é difícil. Parece que o mais difícil se torna até o mais fácil, porque está escrito na Bíblia: não deixe lugar ao diabo, em Efésios 4:27. Significa que é uma opção sua dar ou não lugar a ele. É possível não dar lugar ao diabo, porque se você der, ele é atrevido. Teve uma igreja, pastor Alisson, ele estava querendo entrar a todo custo, e chegou na porta da igreja, o diácono falou: quem é você? Eu sou o diabo, quero entrar. Não, você não entra. Mas deixa eu entrar um pouquinho, eu quero uma oportunidade, só sentar aqui no último banco, deixa eu entrar. Mas ele foi tão persuasivo, que o diácono acabou dando mole para ele. Se eu entrar mais só um pouquinho, eu quero pôr só a pontinha do nariz. Se for só a pontinha do nariz, pode. Sabe o que ele fez? Entrou de costas. Você não falou que era a pontinha do nariz? A pontinha do nariz não chegou ainda. Ele é sutil. E a Bíblia diz: nós não ignoramos os seus ardis. Tem gente que subestima o diabo, não sabe quão presente ele está no nosso dia a dia, ao nosso redor, no trabalho, em tudo quanto é lugar que a gente vai. Mas é possível vencê-lo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas eu fico pensando nos jovens que não têm a mesma maturidade dos crentes antigos, mais velhos, mais experientes. Mas para nossa surpresa, a gente vê uma palavra tão boa, tão positiva a respeito deles ali em 1 João 2,13, que até os jovens que estão aí naquela fogosidade da idade, né, com a testosterona lá em cima, e meu Deus, me ajuda, me acorde para não cair. Pois é, olha o que João diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então é o seguinte: tem muita gente que não sabe dar explicação pelas suas derrotas, porque não faz o menor esforço para superar as fraquezas e joga tudo para as costas do diabo. Ele é o mais fácil de ser vencido. Tem uma coisa mais difícil, também aparece na Bíblia: você tem que vencer o pecado. Desde que o pecado se instalou no mundo, ele trouxe consigo a morte, está lá em Romanos 5,12.
Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim todos pecaram. Então a morte é o sinal de que todos somos pecadores. E há um conflito terrível, e Paulo explica muito bem esse conflito lá em Romanos 4:7. Ele se coloca no lugar de todos nós, ele fala por nós ali. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer não consigo, e o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todo pecado é um vício, seja ele de que forma tipo for. Tem gente que tem um vício de mentir, não consegue largar. Tem gente que tem um vício de pedir dinheiro para os outros e não devolver. Isso é vício. Tem gente que tem o mau hábito de fazer fofoca, de falar mal de todo mundo, tem um prazer, está sempre escorrendo veneno. Não pode ver uma notícia que sai espalhando. Se eu for fazer uma lista de pecado, ela é imensa. Não sei se é inteligente, sabe do que eu estou falando. Você pode imaginar o tipo de pecado que você quiser. São minhas fraquezas. Não consigo vencer. A carne é fraca. Mas nós temos que vencer o pecado. E ele é recorrente. Você pede perdão hoje, daqui a pouco tem que pedir de novo, porque ele volta. Lá em João 1,7 está escrito, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E há uma questão séria em relação ao pecado, que às vezes a gente não sabe. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, e fala da posição geográfica do pecado. O pecado ocupa duas áreas, uma externa e uma interna. Na externa, ele vem como tentação. Os órgãos do sentido vão ter essa percepção do pecado, vão ser atraídos. E a interna é a concupiscência. O que é a concupiscência? A paixão interior. Todos nós temos. Aliás, tem uma palavra no grego que explica bem isso, a palavra hedoné. Daí vem aquele culto, lembra? Hedonismo, culto ao prazer, do grego. Hedoné, todos nós temos. É uma fome de pecado. Seja ele que área for, é uma fome de pecado. Está dentro de cada um de nós. E essa fome de pecado é aguçada pela tentação que é externa. Tiago diz que quando a tentação vem, ela consegue encontrar em nós uma abertura, e ela se encontra com a concupiscência que é interior e dá a luz ao pecado. Então, Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 13, ele diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. Porque se alguém vier e trouxer um outro evangelho que vocês não receberam, se apresentar um outro Cristo que vocês não aceitaram, ou se recebeis outro Espírito que não é esse, com razão sofrereis. 3 portas se abrem: um novo Cristo, outro Evangelho e outro Espírito. Quando? Quando a gente incide no mesmo erro de Eva. Qual foi? Alteração, corrupção dos sentidos. Eva estava diante da árvore, ali ela ouve uma serpente, olha a audição. Ela vê um fruto bonito, igual aos outros, tinha no jardim, era diferente, mas aquele parecia mais viçoso. Ela sente o cheirinho, esse cheiro é melhor do que os outros frutos que eu conheço. E ela ainda dá um empurrãozinho, uma ajuda para Satanás, que isso Satanás falou para ela. Ele só dá uma provocada no raciocínio dela, ela diz assim: o pior que Deus falou que a gente não pode nem tocar, tato. Por último, golpe fatal, que era abocanhar. Então olha os sentidos aí: visão, audição, tato, olfato, paladar. Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha os sentidos. E a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente quer se vestir bem, quer parecer bem, mas você olha no mundo e você vai ver muita coisa bonita que vai aguçar o Edom, que é a concupiscência que está dentro da gente, dentro de você.
Tiago diz que quando os dois se encontram, a tentação externa com a interna dão a luz ao pecado. Tem que vencer o pecado. Meu Deus, é uma tarefa difícil. Quando isso acontece? Quando você perde a simplicidade de Cristo. E no que consiste a simplicidade de Cristo? Já sei. Ele vai voltar para aquele jeitão velho da Assembleia de Deus, que não podia usar brinco, não podia usar coisa comprida, não podia... Peraí, não é isso não. Sabe no que consiste a simplicidade de Cristo? Ver as coisas como elas são. Isso é simplicidade. Eu vejo isso aqui como microfone. Mas se eu quiser ser sofisticado, eu me dá moda. Isto aqui é um aparelho que pode ser usado como um vaso para adornar uma casa. Microfone, gente, acabou, para com isso. Mas tem gente que gosta de enfeitar o pavão. Simplicidade é somente isso, ver as coisas como elas são. A gente precisa ser mais simples para pensar nas coisas de Deus e para entender o que acontece à nossa volta. Cuidado com o pecado. E o pecado é um bicho perigoso e é bom. Miserável é bom, senão tu não vivia nele, né? Mas a Bíblia manda vencer o diabo, vencer o pecado, e o pior agora, vencer o mundo. Esse é outro desafio que nós temos que vencer, de acordo com a palavra de Deus. Vencer o mundo, e João bate forte nisso. Vencer o mundo. Tem muita gente querendo vencer o mundo. O Putin, o Xi Jinping quer vencer o mundo, quer vencer por outros motivos, né? Aquele gordinho feio da Coreia lá, o Kim Jong-un, horroroso aquele nome. O Ayatollah Ali Khomeini do Irã, Donald Trump, o pessoal todo quer vencer o mundo. Eles querem vencer politicamente, economicamente, mas não é disso que a Bíblia fala. Vencer o mundo é uma parada dura. E a gente vive num mundo. Nós usamos as mesmas ruas que os ímpios usam, não é? As mesmas marcas de carro. Nós compramos nos mesmos supermercados, consumimos os mesmos produtos, vestimos roupas das mesmas confecções. Nossos filhos estudam nas mesmas escolas que os filhos dos ímpios estudam. Nós pagamos imposto para o mesmo governo que os ímpios. Nós votamos como os ímpios votam. Estamos no mundo. E Jesus, ainda na oração sacerdotal, falou: Pai, não peço que os tires do mundo. Aquilo que eu falei no começo. Jesus, o Senhor não facilitou para a gente. Não, eu não sou mágico, estou construindo vocês. A parada é dura, e aí que está a bênção. Vocês vão ser galardoados por essas vitórias. Lembra que eu li no começo? Quem vencer herdará todas as coisas. Eu sou de família italiana, e um dia falando com meu tio, que você deve ter conhecido o pastor Delfino Brunelli, foi presidente da convenção, aquela coisa toda. Ô tio, e aquela italianada não deixou nada para nós ter herança na Europa? Ele falou: Walter, o pior que deixou, mas teve alguém que passou na frente e levou tudo. Olha, você sabe uma coisa que eles levaram? Tem um vinho caro, o Brunello, chega a custar 2.000 uma garrafa, da família Brunelli, de Montalcino. Aí um tal de Gianni Brunelli, ele morreu faz uns 8, 9 anos. Ele herdou aquela fazenda, era da família Brunelli. Olha eu aqui, pastor, fabricante de vinho, belo, hein? Já pensou? Herança, negócio bom, né? Mas olha aqui, essa não chegou para a gente. Mas olha o que é que Jesus diz para o João: quem vencer herdará todas as coisas. Isso é para você, é para todos nós. Você já parou para pensar no que é ser herdeiro? Herdeiro de Deus e co-herdeiro. Sabe o que é ser co-herdeiro? Além de eu pegar a minha parte, ainda vou pegar metade do que é de Jesus. Ô mestre, tua herança aí, 50%, você vai ficar com 25%. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O negócio de ser crente é bom demais, fica quieto, menino. Você não está feliz de ser crente? Você está pensando nessas promessas? Eu penso nisso, gente.
Tanto que meu próximo livro agora, que está saindo em novembro, é sobre isso. E eu estou encantado com esse assunto. Eu descobri tanta coisa. Eu queria escrever sobre isso, eu não tinha material em português, eu procurei, pesquisei, não achava. Minha filha mora nos Estados Unidos, eu faço 2 temporadas por ano lá. Cheguei lá em dezembro, estava nevando, uma friaca daquelas. Eu falei, Rebeca, me ajuda, vamos achar uma livraria. Fui procurar livros bons nessa, não encontrei nada em português. Peguei uma fartura de livros, agora tinha material de fartura para pesquisar. Saiu um livro de umas 250 páginas. Eu não imaginava que tinha tanta coisa escondida na Bíblia, que eu nunca tinha enxergado sobre isso. Gente, recompensa é coisa boa no céu, e nós vamos recebê-las. Ai, que falta de entusiasmo, um negócio tão bom desse. Não vou falar mais, chega. Eu estou falando um negócio tão bom, você cada um amenzinho desse aí. Deixa eu repetir aqui. Eu estou falando que vocês vão ganhar muita coisa que vocês nem têm ideia. Fala um amém de quem está contente com a herança aí, vai. Oh, aleluia, agora estou com uma lavada. Não se entusiasmar com coisa tão boa, meus irmãos. É dizer para mim, eu pastor, já entendi tudo, chega. Vou dizer assim, pastor, acaba logo que eu não estou afim de pensar em nada. Mas vem aqui. Vencer o mundo não é fácil. O sistema, secularismo. Eu não vou gastar tempo para falar, mas vocês sabem como é que anda aí a coisa horrorosa no mundo, pecado de todo lado, e a pressão psicológica que a gente sofre, é horrível, na política, na economia, nas artes, nos ideais filosóficos, o que está acontecendo no mundo. Eu fico preocupado com a geração dos meus netos, eu fico realmente preocupado, porque para a gente já está pesado, imagina essa juventude, né? Não é fácil não para eles. Só Deus dando graça. Mas tem notícia boa chegando aí, vamos lá? Agora deu glória aí, agora melhorou, né? E agora estou indo para o fim aqui. Tem só mais 5 páginas. Qual é a notícia boa? A boa notícia está em 1 João capítulo 5, versículo 4. Um pouquinho antes do Apocalipse, aqui tem 1 João 5, 4. Olhem só isso. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Primeira parte do versículo ainda. Primeiro, para vencer o mundo, e você pode, o segredo é ser nascido de Deus. Quem aqui já é nascido de Deus? Deixa eu ver. E de novo, quem aqui é nascido de Deus? Deixa eu bater um papinho, porque tem alguém, pode ter alguém aqui no nosso meio, pastor, que não sabe, essa é uma linguagem muito doméstica, né? Você fala, você nasceu de Deus, nasceu de novo, mas tem gente que não sabe bem o que é isso. Deixa eu sair um pouquinho aqui de lado. O negócio é o seguinte, isso aqui é a conversa para quem está visitando a gente, não conhece muito bem, não está acostumado com a nossa linguagem. Ser nascido de Deus é ser convertido. Um dia Jesus bateu um papo com um sujeito muito religioso, que admirava Jesus, chegou elogiando Jesus. Aí Jesus disse, você precisa nascer de novo. Como assim? Voltar no ventre da minha mãe? Não, estou falando uma linguagem figurada. Você vai nascer do Espírito, você vai mudar seu estilo de vida, você vai ser regenerado. Explica isso melhor. Você vê o vento? Não, é desse jeito, é um negócio que você não vê, mas acontece. Quando a pessoa nasce de novo, ela entrega a vida dela a Jesus, ela confia a vida dela a Jesus a partir dali, não é? O Espírito Santo vem morar dentro dela, os pecados dela serão perdoados, a mente dela muda a forma de pensar, muda a forma de entender a vida, encarar a vida, começa a ter entendimento das coisas de Deus, começa a ouvir pregações, começa a entender tudo, é invadido por uma paz que não se explica, que excede todo entendimento, uma alegria, uma esperança que não existia antes.
Você começa a se dar com gente que você nunca se daria. Você começa a olhar as pessoas na igreja como pessoas diferentes, como se fosse tudo uma coisa só. Você começa a ver como é bom andar com Deus. Isso é nascer de novo, tá? Agora eu vou voltar aqui. Era um recadinho só para quem não conhece, entendeu? Agora eu volto aqui. Dá para vencer o mundo. Relendo o versículo. Todo que é nascido de Deus, essa coisa que eu falei aqui, vence o mundo. Se você é nascido de Deus, você já é um vitorioso. Você só não vai vencer o mundo se você não quiser. E não vem choramingar para o lado de Deus, não. Que Ele vai dizer, ó, não tem desculpa para você. Você tem todas as ferramentas para vencer. Mas não para aí. O bonito vem agora. E esta é a vitória que vence. Mas que pleonasmo isso, né? Vitória que vence. Isso é uma redundância. Quer dizer, essa é a arma que vence. Não, ele não falou isso. É a ferramenta que vence. Ele não falou isso. O instrumento que vence. Ele não falou isso. A coisa que vence. Ele não falou isso. Ele falou, a vitória que vence. Goste do pleonasmo ou não, é assim que está escrito. Por que é a vitória que vence? Agora você vai entender. Porque a fé em si mesma já é uma vitória. E sabe o que é que Paulo diz? Quando ele escreve aos Tessalonicenses. Deixa eu ler aqui, porque eu esqueci o versículo, eu lembrei, já vou lembrar. Segundo aos Tessalonicenses 3:2, Paulo diz, a fé não é de todos. A vitória que vence é a fé. A boa notícia, você já a tem. Você tem, ela está aí. Então, meu caro, não fique choramingando. Você já tem essa bomba atômica poderosa diante de todos os maiores desafios da vida, porque você já possui a fé, e a fé é a vitória que vence o mundo. Olhe para dentro e se diga, Senhor, eu me sinto um derrotado à toa. E eu quero dizer que se você se sente um derrotado, você se sente a tua mesma, não precisa. Você já é possuidor. Essa não é uma mensagem de autoajuda, não. Eu estou lhes pregando Bíblia. Eu não estou tentando enfiar na sua cabeça nenhuma mensagem positivista de autoajuda. Eu estou citando a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus diz com toda a autoridade que você já possui a vitória que vence. Pastor, faz anos que eu estou lutando no meu casamento. Você vai vencer em nome de Jesus. Eu luto com as minhas finanças, vai vencer. Minha tentação, meu vício, seja lá o que for. Eu vim aqui para te dizer que você tem tudo. Eu só vim te lembrar, te avisar, despertar em você a consciência de algo que Deus já lhe deu e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Quando Jesus morreu, Ele nos deu a salvação. E quando Ele nos deu a salvação, me dá sol maior do teclado, me dá um sol com vontade aí, e dá um acorde bem bonito aí, bem forte. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus não conhece? Quem está em Cristo sempre vencerá. É 372 da harpa. Vamos cantar a primeira estrofe, o coro dele? 3, 7, 2. Eu gosto. Destino, porque ele fala de uma vitória
sobre a qual nós estamos refletindo hoje. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre vence, aleluia. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera novas forças dá, e quem nele espera sempre vencer. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu queria orar por alguém que está sentindo que hoje vai sair daqui carregando a bandeira da vitória. Você tem se sentido um derrotado? Sai do seu lugar, eu quero orar por você, meu irmão. Tem alguém? Sai, não se acanhe não, daqui de cima, de baixo. Eu quero orar por você. Se tem, vem aqui, não se acanhe não. E eu quero também convidar alguém. Lembra que eu dei 2 passinhos para cá para falar com o pessoal que não fala a nossa linguagem? É preciso ser nascido de Deus. É preciso ser nascido de Deus para vencer. Porque quando você é nascido de Deus, você faz parte da família de Deus. Quando você é nascido de Deus, você tem o nome escrito no céu. Quando você é nascido de Deus, você tem direitos. Você está aliançado com o Senhor. Eu quero convidar alguém que não seja crente, mas que queira entregar a vida a Jesus. Por favor, não se acanhe, não se sinta oprimido pelo ambiente, nada disso aqui. A gente vai fazer festa se você aceitar Jesus. Onde você estiver, dê um sinal com a sua mão. A gente vai orar por você. Tem alguém que não é crente, quer entregar a vida a Jesus? Não perca uma oportunidade de ouro, uma oportunidade tão rica como essa na sua vida. Ali uma pessoa, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Será que tem uma segunda pessoa? Se tiver, olha, estou com toda a vontade do mundo de orar por essa pessoa. Tem uma segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Se tiver, vem aqui, tá? A gente vai orar e o Senhor vai fazer uma mudança na sua vida. Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Vai. Não me deixa esperar muito tempo aqui não. Cadê a segunda pessoa? Está de pé o meu convite para você que é crente em Jesus, mas está precisando sair daqui hoje com uma bênção, sair daqui hoje com uma decisão, um propósito de vencer, uma bênção para vencer. Eu duvido que não haja entre nós alguém que está lutando algumas áreas na sua vida e se sentindo derrotado. Eu duvido, porque eu lido com pessoas, eu conheço pessoas, e eu não quero que você saia daqui sem levar essa bênção. Sai de onde você está, meu irmão, vem aqui, e eu vou orar por você que está precisando de uma vitória. Estão ganhando coragem, pode vir, se tiver gente aqui da orquestra e do coral, pode descer também. Eu vou pedir para você, eu quero fazer uma oração exclusiva, sobe um degrau aqui, pronto, vamos destacar, vem aqui. Daqui a pouco eu oro para esse pessoal. Você é o? Bruno, eu sou Brunelli. Bruno e Brunelli, tudo a mesma coisa. Fasanello, tutti buona gente quando está dormindo, né? Tá bom, Bruno,
Bruno, eu não sei, primeira vez ou não que você vem aqui, não te conheço, mas não interessa. Segunda vez, que legal. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que você está fazendo. Mas daqui a um tempo você diz, meu Deus, por que eu não fiz antes? Mas legal, Bruno, fez a coisa certa, tá? E nós vamos orar. A Bíblia diz assim lá em Romanos, capítulo 10, 8 a 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Salvador, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a vida eterna, para a salvação, e com o coração se crê para a vida eterna. Significa o seguinte: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, é. Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Com certeza. Está falando, vocês estão de prova, né? É isso que está escrito. Você crê que Ele ressuscitou? Sim. Você crê que Ele está vivo? Sim. E se Ele é Deus, Ele está ouvindo a gente falar aqui. Com certeza. Então Ele vai perdoar o seu pecado. Ô pastor, mas eu tenho muitos. Não, é um só. Jesus falou que o Espírito Santo convence o homem do pecado. É só no singular. Porque esse pecado é o pecado que manteve a gente longe dele todo esse tempo. Por conta desse pecado, vieram todos os outros. Então esse pecado é o pacote. Ele vai pegar tudo isso. Isso vai ser lançado ao pé da cruz. E a partir de agora, o Espírito Santo vai habitar em você. Ó, nova criatura, nascer de novo. Lembra do papinho aqui do lado? Pegou, né? Era com você, entendeu? Aleluia. Bruno, vamos fazer uma oração juntos. Eu vou te ajudar a orar, tá? Feche seus olhos, pense em Deus agora e diga: vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu ouvi a tua palavra. eu ouvi a sua palavra E entendi e entendi que eu preciso de ti que eu preciso de ti para vencer na vida. para vencer na vida. Sobretudo, Sobretudo, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer o pecado vencer esse mundo. e vencer esse mundo. Dá-me a tua salvação. Dê-me a sua salvação. Quero nascer de novo agora. Quero nascer de novo agora. Por isso que o teu Espírito venha. Por isso que seu Espírito venha. Entre em mim. Entre em mim. Habite em mim. Habite em mim. E me possua E me possua com essa paz com essa paz que excede todo entendimento. que excede todo entendimento. Escreve o meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida que está no céu. que está no céu. A partir de agora, Jesus, A partir de agora, eu sou teu. eu sou teu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a ti pela vida do Bruno, Senhor. É uma alma preciosa. Cumpra-se nele o que está na tua palavra. Brunão, eu vou te ver por aqui ainda, hein? Quando eu vier da próxima vez aqui, eu quero te ver aqui. Dando uns glória aí. Pode voltar para o seu lugar, passa ali pelo pastor. Agora vocês que vieram à frente, chega mais pertinho. Irmãos, cheguem mais perto. Cheguem mais perto, com vontade, irmãos, com vontade, com vontade. Sabe, a timidez é um negócio que atrapalha muito a gente. A gente deixa de dar passos importantes na vida por causa da timidez. Precisa superar isso. Você está no melhor lugar do mundo agora. Você está no lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. Você está num ambiente totalmente formado, montado para louvar o Senhor, para adorá-lo. Você está no ambiente dele, ambiente de Deus. Aqui é o lugar. E essa é a hora de você depositar suas derrotas aos pés do Senhor. Senhor, eu não tenho tido sorte na minha vida, no meu casamento, eu não tenho tido sorte. Eu quero tanto me casar, mas não aparece um homem bom na minha vida. Você sente uma derrotada por causa disso? Eu sei porque eu estou dizendo isso, que o Espírito Santo está falando
de alguém assim aqui para mim. Saiba que quando o Senhor toma a dianteira da nossa vida, Ele não só põe as coisas no lugar, mas Ele acrescenta coisas novas. O Senhor é bom nisso, de fazer por nós coisas que vão além das nossas expectativas. Aliás, está escrito, e essa é uma gosto das redundâncias da Bíblia, essa é outra, ó. Ele é poderoso para fazer muito mais, além, já é baita de um pleonasmo, daquilo que pedimos, como se não bastasse, e pensamos, segundo o poder que em nós habita. Eu não falei da fé que você já tem, que vence o mundo? Esse poder está aí dentro já. Por causa desse poder, Ele é poderoso para fazer muito mais e sobra abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo esse poder que já está em você aí, ó. Então você vai botar só isso para fora. Senhor, o Senhor já me capacitou, o Senhor já me deu isso, eu tenho esse potencial de fé, com isso eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Deus vai levar você para casa hoje como mais do que vencedor, amém? Eu quero que vocês olhem como pentecostal, tá? Eu fiz faculdade batista, terminei na metodista, fiz meu mestrado com os presbiterianos. Vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto mesmo de ser pentecostal, entendeu? Eu podia na minha formação acadêmica ser pastor batista, podia ser pastor metodista, tem também uma faculdade luterana do Rio Grande do Sul, mais uma especialização, eu podia ser até pastor luterano, e podia ser reverendo presbiteriano. Eu gosto de ser do fogo, eu gosto mesmo de ser pentecostal, porque eu me solto. Porque Jesus, minha irmã, não sei qual é o seu nome, mas vou te contar uma coisa, minha Eunice. Jesus é melhor do que eu ando falando dele, tá? Vocês concordam comigo? Então, em nome de Jesus, eu não vou aceitar que ninguém volte derrotado. Ore comigo, com vontade. Ore por você, ore, solta a sua oração, vai. Vocês também, por favor de orar, todo mundo aí. Vamos orar. Levante sua mão se você quiser. Senhor, aleluia. Eu te agradeço por essa noite, por essa igreja tão linda, por esses crentes amorosos, tão receptivos. Senhor, eu te louvo, porque hoje o Senhor me trouxe para compartilhar uma porção da tua palavra, mas era isso que o Senhor queria falar com a tua igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia de gente que está aqui querendo e precisando vencer, seja em que área for, em nome de Jesus, eu decreto a derrota da derrota, eu não aceito derrota para os crentes, mas uma grande vitória, em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor.